O Internacional esquenta no bastidor o assunto relacionado às SAFs e promete, a partir dos próximos meses, estabelecer um estudo detalhado que vai ser apreciado pelo Conselho Deliberativo. A ideia é entender qual o melhor modelo de SAF se adequaria às condições de ambiente, de política, de torcida do Internacional. A gente explica os detalhes deste estudo agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos falar sobre SAF. Vamos abrir a gaveta da privatização, da venda de clubes de futebol para empresas, para grupos financeiros. Algo que ainda não chegou na dupla Grenal, mas que o Inter vai começar a se movimentar em relação a isso nos próximos meses. Existe uma ideia que está presente no atual Conselho de Gestão do Internacional, sobre um estudo que será feito nos próximos meses. Ainda no mês de fevereiro, o Internacional buscou o início desses estudos. Contatou diversas consultorias ao redor do mundo e, a partir disso, estabeleceu 3 empresas que prestariam esta consultoria, que vai ser contratada pelo Internacional. A ideia é que a empresa contratada faça um estudo detalhado. Desta forma, estude e entenda o ambiente interno do clube, sob suas peculiaridades, como a torcida reage, como a torcida se comporta, como o ambiente político reage, como o ambiente político se comporta, qual é o patrimônio do Inter, como que isso se estabelece de impacto nas finanças do dia a dia, e a partir disso, estudar também o mercado de SAFs, fora do Brasil e dentro do Brasil, para entender quais os modelos de SAF estão tendo sucessos no território nacional? Como que funciona o modelo de SAF no Brasil? Quais os que deram certo? Quais os que deram errado? Quais modelos estão no exterior e não vieram para o Brasil ainda e podem entrar aqui? A partir disso, se estabelece um estudo. E, cruzando os dados sobre como é o Inter, como é o mercado de SAF, tentar entender quais os melhores modelos de SAF para chegar ao Internacional. E aí, esta consultoria apresentaria um relatório detalhado e diz, o melhor modelo de SAF para o Inter é esse, por isso, isso, isso e isso. O segundo melhor modelo de SAF é esse, por isso, 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 isso e isso. O pior seria esse, o segundo pior seria esse. Para explicar, para entender no ambiente do contexto colorado quais as opções que o Internacional tem caso seja vendido de alguma maneira. O que são modelos de SAF? Posso citar vários modelos de SAF aqui. A gente pode ter, por exemplo, uma SAF do Inter sendo vendido para um grupo estrangeiro econômico, como, por exemplo, o Vasco, que foi vendido para 777 Partners. Pode ser, por exemplo, para um único dono estrangeiro que é envolvido com o esporte, como o Botafogo, que foi vendido para o grupo do John Textor, que é um personalista nas ações a serem tomadas e injetor de dinheiro. O Inter pode ser vendido para um grupo de clubes, como o Bahia foi vendido para o Bahia City, e desta forma ter também algum tipo de consultoria de gestão, de filosofia de clube a ser seguida. Pode ser vendido também para um ricaço brasileiro, como é o caso do Cruzeiro, que tem um torcedor bilionário que agora comprou o Cruzeiro e que está investindo. Eu citei aqui 6 ou 7 modelos de SAF. E a ideia é entender todos esses modelos que existem no Brasil, que existem fora do Brasil, as peculiaridades do Internacional e apresentar quais as melhores opções. Essa apresentação seria para o Conselho Deliberativo, que apreciaria este documento, para entender, o melhor modelo é esse, o segundo melhor é esse, e assim trabalharíamos. Com isto em mãos, e todos os conselheiros conhecendo uma realidade interna do clube, cruzando com a realidade do mercado das SAFs, se guardaria esse estudo para o momento em que o Inter fosse se tornar uma SAF, para o momento em que viessem
propostas para o Internacional, o embasamento para debater o tema fosse mais aprofundado, porque a partir deste estudo se teria um conhecimento maior, se teriam relatórios detalhados de como funciona o Inter, como funciona a SAF, e isto ajudaria em um processo de venda do clube. Em que estágio está isso? Em nenhum. Se parou lá no movimento feito em fevereiro para buscar as 13 empresas que poderiam fazer essa consultoria, a enchente atrapalhou e a ideia é retomar este assunto nos próximos dias. Existe um dirigente do Inter que está a cargo disso, que é o vice-presidente Dalton Menezes. É ele o responsável por tocar adiante este estudo e tocar adiante este processo, que antes precisa passar pelo Conselho Deliberativo. E aí já existe algumas ressalvas quanto a entraves que esta ideia pode ter. Precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo que o Inter contrate a empresa e escolha a empresa para executar este estudo. E isto vai acontecer. A discussão política para ter este estudo nos próximos dias vai acontecer a partir de agora no Conselho Deliberativo. É o primeiro passo que o Internacional deverá tocar. Uma outra informação importante sobre isso, tá? A direção do Inter garante que nenhuma proposta foi apresentada ao clube. Até hoje, o Inter não recebeu nenhuma proposta de SAF até o momento. Nenhuma proposta para vender o clube. O Grêmio, por exemplo, já recebeu uma. O Grêmio já recebeu sondagens na época do presidente Romildo Bolzan Júnior. O Inter ainda não. De qualquer forma, a direção espera estudar o assunto para deixar o clube pronto para quando o momento chegar, o Inter tomar a melhor decisão. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!